noite, tudo bem? Depois de tanto mistério no nosso Instagram, estamos aqui hoje com um podcast. Sim, hoje vai ser o grande dia do nosso entrevistado. A gente fez várias perguntas e houve diversas sugestões de várias pessoas. Então, hoje apresentaremos nossa primeira convidada, Angélica Lopes. Prazer. A honra é toda minha, vamos lá. Porque eu não souber responder, eu busco no Google. Sim. Eu acho que não vai precisar realmente buscar no Google, porque realmente é tudo sobre mais da sua vida e como você começou. Essa história de vida mesmo. Eu imagino que você já tenha se formado há bastante tempo, certo? Né? Aos 16. Fiz 49 semana passada, então aos 16. Mas desde sempre eu sabia que seria do mundo da educação. Sim, a gente Desde os 5 anos de idade eu já sabia, porque eu já gostava de colocar pessoinhas ali para dar aula, né? Meus bichinhos, eles tinham aula. E aí eu sempre gostei, então acho que já estava em mim desde que nasci, na verdade. Como consegue conciliar as múltiplas funções? De mãe, coordenadora, esposa? Então, acho que para qualquer mulher que vive, que trabalha, você precisa entender que em primeiro lugar está você é mulher, então a sua saúde mental precisa ser muito boa. Você pensar que você tem, ou quais são os seus objetivos, e aí traçar as metas. Durante a semana você consegue dar conta do quê? Eu, por exemplo, não sou uma dona de casa de excelência. Eu preciso ir fazendo aos pouquinhos, então eu prefiro manter do que de ter de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí aqui na escola a demanda é grande, mas eu também me organizo. Então eu tenho 2 agendas. Uma agenda que é só relacionada a datas que são inadiáveis, que é data de prova, data de reunião, então eu tenho uma agenda para isso. E a outra agenda é para a agenda dos acontecimentos, para eu poder me organizar. Então é tudo com muita organização. Agora a gente já está terminando a P2, mas quais dicas você dá para estudar para a prova? Você não estuda para a prova, você estuda para a vida. Se você estudar para a prova, você fica limitado em tirar a nota. Quando você estuda para a vida, você se organiza mentalmente, você faz os seus horários e aí você consegue aprender. E o que você vai colocar na prova é aquilo que você de fato aprendeu, não aquilo que você memorizou e pode escapar. Então não tem que estudar para a vida, é estudo diário. Sim. Quem não consegue precisa dar conta de ao menos estar com o momento da aula em dia. Eu não estudava para a prova, eu não era uma pessoa e não sou assim, de estudar para uma coisa. Eu leio sempre e aí as coisas que me interessam vão ficando gravadas, porque se não eu consigo assim, tipo, abrir e fechar uma gavetinha. Se não é interessante, eu fecho aquela gavetinha. É muito interessante, eu gosto muito, então eu vou me aprofundar. Sim. E eu procuro assim, pensar que tem que ser bom, muito bom em uma coisa. O que você gosta? O que Danilo gosta? O que cada um gosta? Tem que ser muito bom. Se aprofundar naquilo que gosta. Porque aí você vai ser melhor possível naquilo que você se prestou a fazer. E vai adquirir mais conhecimento também, sim. né? Então não tem dica de estudar para a prova. Estude continuamente, que na hora da prova vai dar bom. Exatamente. Tanto que não só a escola vai instituir provas pra gente, tanto até o próprio mundo institui provas pra gente, provações. Até na vida profissional, tem algumas empresas que elas colocam isso, né? Elas colocam alguns momentos de avaliação. Sim, e aí era o que? É uma prova? Não. É uma organização em que a empresa quer saber se você realmente veste aquela camisa. Primeiro, se você conhece a empresa. Se você sabe daquilo que você está fazendo. Então é contínuo, é todo dia você se aprofundar em algo que seja muito importante. Sim. Você como aluno e depois você como profissional. Sim, exatamente. Os alunos da escola, geralmente, têm uma visão de prova muito feita de papel, caneta, escrita, estudar um pouco antes para depois da prova. Mas a gente sabe que a escola, ela não forma somente pessoas de acordo com esse âmbito. O que você acha que a escola pode ser na formação social das pessoas? Então, eu acho que a escola é a primeira razão social de alguém. É onde você começa a se mostrar. Que tipo de personalidade você tem, você começa a desenvolver nesse universo aqui, da escola. Você começa a se descobrir. Se vocês fizerem uma avaliação do passado, quem eram vocês quando entraram na escola? Vocês eram aqueles que ficavam só quietinhos na fila, a professora falava firme cobrir, e você só aceitava o comando?
ou você era aquele que falava um pouco mais, que iria lá e dava uma implicadinha. E aí você vai se desenvolvendo a sua personalidade. E aí, quem é você? Então, a primeira coisa que se faz na escola é o comportamento social, é perceber-se na sociedade. Então, é na escola que tem muito disso. Saiu de casa uma criança naquela redoma de vidro, sim, e aí o seu mundo expandiu, que foi o da escola. Sim, exatamente. É onde a criança ela tem o primeiro contato com a sociedade. Exato, o primeiro contato com o mundo, praticamente. Então, e aqui você é desafiado exatamente a aparecer. Aí quem não consegue aparecer com palavras, precisa dar um jeito de aparecer lá com a bendita da nota, com o número. Exato. Mas tem uma afirmação de todo mundo na escola. Sim, exatamente. Há quanto tempo que você trabalha no CJF? 12 anos. Nossa, muito tempo. 12 anos. Eu começo como professora de educação infantil, depois passo para os anos iniciais, segundos anos e terceiros anos, e depois venho para ajudar a Mônica na coordenação, e aí fico com a coordenação do 6º ao médio, e agora com a coordenação inteira da escola, com muita gente ajudando. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Exatamente. Eu cuido do que é do outro também, e é um nome, é uma escola que já tem um nome, tem uma força, mas eu faço isso tudo porque tem uma equipe muito boa, tem uma direção que confia muito em mim, que troca muito comigo, e aí as coisas caminham, né? Os alunos, assim, tem uma relação de, alguns de medo, alguns de respeito, mas a grande maioria de muito encontro. Então, assim, é fácil conviver com vocês, é tranquilo pra mim, eu gosto muito. Partindo para a parte engraçada agora, sem muitas partes técnicas, qual foi a história mais engraçada que já aconteceu na coordenação? Ai, na coordenação, tem uma aqui, deixa eu ver, tem uma que não dá pra contar assim pra muita gente. Engraçada. Deixa eu pensar. Não, primeiro posso contar primeiro uma esquisita? Pode. Uma esquisita primeiro. Tem a câmera que pega ali nas escadas daquele corredor do mais antigo. Tem uma câmera que pega ali. E ali na primeira sala, onde hoje tem o primeiro ano ficava o 3º ano do ensino médio, o nosso primeiro e 3º ano. E aí resolveram que iriam pegar a mochila de alguém, iriam bagunçar a mochila e depois iriam jogar a mochila. Eles não acreditavam que as câmeras funcionassem. Não, que câmera funciona? Você só pretende, enfim. E aí bagunçaram a mochila, jogaram a mochila pela escada. E aí quando eu perguntei, e aí o dono da mochila, ele falou, não, jogaram, falou o nome de quem tinha jogado e os meninos que haviam jogado. Claro que não! Sabe que esse cara é louco? Não sabe que ele inventa as coisas? E eu perguntei a eles, então, mesmo se eu pedir o Eric para trazer nas câmeras, vocês não terão feito? Claro que não, a gente ia mentir pra você, tia. Nunca que a gente ia mentir pra você. E aí eu chego pro Eric e o Eric fala, os seus filhinhos, porque o Eric faz isso comigo. Ele fala, os seus filhinhos. Já vem me alfinetando. Vem me alfinetando. Eu falei assim, eles não fizeram. O que você aposta? Eu falei, eu aposto uma semana do meu salário. Que isso? Eles não fizeram. Quando o Eric coloca lá, eu vejo tudo acontecer. Juro pra vocês, eu não fiquei triste, mas ficou pela decepcionada. aposta, não. Mas decepcionada por ter arrasada, acreditado, decepcionada por ter acreditado e aquilo de fato ter acontecido. Agora, engraçado, acontece todo dia, que às vezes eu vou chamar alguém pra, dar uma informação e a pessoa já vem toda se tremendo. Tia Angélica, eu queria te contar que eu fiz isso, mas eu nem sabia que tinha feito, e me conta tudo. Tia Angélica, eu colei, mas eu não sei, puxa, e eu não sabia, não era daquilo que eu ia tratar, então isso acontece direto. Realmente ter uma posição de autoridade na escola geralmente dá esses momentos cômicos. Sim, às vezes eu fico sabendo de alguns segredos, e aí esse segredo, ele envolve uma série de articulações que eu vejo acontecendo no recreio, e eu falo, vai dar ruim, porque eu sei o segredo, eu sei aquilo que está tratando, e aí eu tento às vezes interferir com uma conversa para não demonstrar que eu saiba, até porque eu não quero ficar interferindo na vida de vocês. Sim. Mas às vezes eu preciso pelo menos tentar
intensificar o cuidado ali para que nada de ruim aconteça. Às vezes tem que ter uma parte mediadora ali no meio. O tempo inteiro. Aí nós temos que saber um pouco das informações para poder dar uma ajuda, né? Exatamente. A senhora como coordenadora, imagino que a senhora tenha realmente uma grande visão de ajudar o próximo como seus alunos, sendo bem próximos de você, tendo um grande carinho por eles. Como a senhora consegue lidar com essas informações conflituosas de famílias, por exemplo, fora de escola? Eu sempre me coloco no lugar da pessoa, dos dois lados. Sempre no lugar de mãe, da questão familiar, e sempre no lugar ou da criança ou do adolescente. A criança, ela está na posição que ela não sabe direito o que está acontecendo ainda na vida dela. Ela não tem noção daquilo que ela fez. Ela precisa pensar com cabeça de 8 anos, ela tem o direito de pensar com cabeça de 8 anos. Então, não posso tirar dela esse momento, mas eu preciso orientar. E o adolescente é a mesma coisa, tentar trocar de lugar para não ser repressora, invasiva, julgadora, mas ser ouvinte. Claro que eu não posso deixar de orientar e de dizer não, mas eu procuro sempre escutar. Primeiro eu escuto, me coloco nos lugares e penso, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que fosse abordado. Às vezes os pais vêm com umas demandas que são tristes, né? Às vezes, eu já desisti dele. Essa frase me machuca muito, porque eu não consigo acreditar que alguém possa desistir de um filho. Então, por mais que tenha feito algo que deixou aborrecido, você não vai desistir. Ali tem uma parcela muito sua. Então, eu procuro sempre me colocar no lugar do outro. Sempre, sempre. Partindo para uma parte mais íntima nossa do ensino médio, como você reagiu quando soube ou pensou em dar aula de projeto de vida pra gente? Então, quando teve a possibilidade, eu fiquei muito feliz. Porque era a minha chance e oportunidade de viver um pouquinho do que vocês vivem, de estar mais próxima e conhecê-los um pouquinho. Porque, como eu digo, o que a gente conversa lá não sai de lá. Fica entre nós, para eu preparar a próxima aula, para eu poder conhecer um pouco de vocês. E isso me ajuda muito na hora que eu estou no conselho de classe. Porque eu consigo entender como é a dinâmica da vida. Porque, como a gente falou no início, escola não é só o caderno, o livro e a nota. Vocês têm uma vida que interfere em tudo que acontece. E aí, assim, eu gosto muito disso, de falar de pessoas, de vivenciar as questões de presente, passado e futuro. E se eu puder auxiliar um pouquinho e trocar e aprender com vocês, eu gosto. Falando de presente, passado e futuro, qual é o seu maior sonho? Então, meu maior sonho é o sonho, se for familiar, ver as filhas todas encaminhadas, todas muito tranquilas, né? Se for o pessoal... Acho que de todo pai, né? Acho que de todo, então não tenho como fugir desse. Profissional é que a escola se torne um ambiente de troca e não de prova. Que a gente possa assistir vocês produzindo mais com essa inteligência, com essa vontade toda que vocês têm, que as leis mudem para isso, que a sociedade entenda isso, que as pessoas se respeitem as opiniões. E o sonho de pessoa, assim, é um Fusca Lilás. Que ótimo. A sua cor favorita? Lilás. E um carro Nada melhor disso do que o convencional. Fusca. Um Fusca, acho que é lindo, assim, um Fusca Lilás. Que perfeito, assim. Eu juro que eu não esperava. É a minha vontade, é um Fusca Lilás. Que ótimo. Assim, e com relação a gente, os seus alunos de projeto de vida, o que você espera da gente para o futuro? Então, não é que eu espere de vocês para o futuro. É mais ou menos o futuro que eu espero para vocês. Que seja, assim, brilhante, que seja aberto a essa vontade que vocês têm de mudança. Os alunos do segundo do médio, falando bem propriamente, vocês são pessoas que vocês sonham muito, falam muito, mas às vezes agem pouco. Parece que dá uma recuada naquilo tudo que vocês têm vontade de fazer. Então, assim, que vocês acreditem mais em vocês e possam viver esse futuro brilhante que está à frente de vocês. É o que eu desejo. Realmente um desejo de uma coordenadora, realmente. Uma pessoa que vê o futuro para os seus alunos. Eu não tenho dúvida que vocês, em cada coisa que escolherem, sem medo
de se lançarem e com muito foco vocês farão com excelência. Eu não tenho dúvida. Como manter a calma em situações de estresse? Pensando que tudo passa. Tudo passa. Nada é para sempre. Nada vai durar o dia inteiro ou a noite inteira. Então tudo passa. Se eu estou num momento em que me causa muita ansiedade, muito estresse, eu preciso parar o meu tempo ali, o mínimo, para raciocinar e entender que aquilo ali não vai durar para sempre. Então eu preciso manter a calma para poder tentar decidir e resolver da melhor maneira. Nem sempre vou acertar, é claro, mas na tentativa de me acalmar e acalmar quem está à volta, eu já começo a raciocinar. Se ficar tudo muito louco, todo mundo muito gritando, desesperado, não é o meu raciocínio. E eu não consigo lidar com grito. Sim. De imposição. Eu gosto que as pessoas enxerguem quando estão erradas e que precisam fazer algo para acertar. Impor algo, assim, até a mim mesmo, quando impõe algo a mim sem eu ter direito de questionar. Sim. É assim, eu fico com raiva, sinceramente. Sim. Porque o que eu mais prezo por mim é a minha capacidade de falar e questionar. Então, obviamente, agir sob pressão em momentos que alguém impõe ou até impede a gente de falar é realmente bem ruim. Sim. A escola acontecem muitas coisas surpreendentes. Tem tudo para ser tudo. Foi um dia maravilhoso, deu tudo certo. Às vezes no finalzinho acontece alguma coisa. Então, se você não está aqui de todo o corpo e alma, realmente pode ser que alguma coisa esteja errada, porque você precisa pensar lá na frente. Exatamente. Eu tenho aqui os filhos que são ouro dos pais. E aí, como eu cuido disso? Eu preciso ter tranquilidade, ter calma, respirar, ter calma. E tem os adultos também, tem os profissionais que trabalham comigo, que cada um vem com seus conflitos. Então, é troca. Todo mundo que sai me ensina alguma coisa. Todo mundo que vai lá, o professor que está em outra escola, que tem outro ambiente, ele me ensina alguma coisa, ele traz alguma coisa. Vocês me ensinam todo o tempo. Porque vocês são dominantes de uma outra coisa que é muito valiosa, que é a tecnologia. Vocês nasceram nela, então vocês a dominam. E aí, se eu puder usar do meu artifício da experiência, mas a tecnologia que vocês trazem, e as novidades e a alegria que vocês precisam ter e têm, opa, eu sou uma privilegiada, eu trabalho no céu. Exatamente. A tecnologia realmente está bem dentro das nossas vidas o tempo todo, até mesmo dentro da sala de aula. E um assunto bem delicado é a respeito de cola. Sim. Realmente é bem usado para isso. Eu queria escutar o que você pensa sobre isso. Eu acho que a cola, ela, para alguns, ela é necessária. Ele é um engano que vai fazê-lo chegar ao final do estudo, mas não vai fazê-lo chegar ao final do aprendizado. Então ele se agarra àquilo como se fosse, opa, isso aqui vai me ajudar, eu vou passar e acabou. E ele escutou isso a vida inteira. Um tio falou pra ele, quem não cola não sai da escola. Um pai falou, cara, eu colava, dá um jeito de colar pelo menos. Só que a cola, pra mim, ela tá atrelada também ao caráter. O que você faz com esse engana neném, com você mesmo? O que você vai fazer depois disso daí? Então, assim, eu sei que ela existe. Quando eu sei da cola, né, que aconteceu na sala, enfim, foi na aula de quê, de não sei quem, eu responsabilizo o meu adulto, o meu profissional que está. O que ele fez? Ele não viu, ele fingiu que não viu, ele preferiu não ver. O que aconteceu? Então, se eu não tenho um fato, eu não posso agir. Se meu professor falou, eu acho que alguém colou, eu acho que... Então, quando a gente tem aula de projeto de vida, que a gente fala em ética, é para tentar colocar isso aí no coração de vocês. Eu prefiro que alguém chegue para mim e fale assim, tia Angélica, zerei a prova. Zerei porque eu não estudei, zerei porque eu não entendi, mas eu não quis colar. Eu juro para você que eu terei um outro olhar e vocês sabem disso. Mas quando tem a cola e pega, não tenho. Eu não tenho desculpa para isso. Que é a mesma coisa de que eu tirei sim o doce lá do baleiro, mas eu botei de volta. Você já tirou. Não mudou sua intenção. Nem Nem arrependimento, só teve o remorso. Só foi a ação, como ele tirou. Também em processos judiciais, por exemplo, que quando o réu se declara culpado das provas, ele acaba tendo uma redução de pena do que aqueles que são pegos em flagrante. Sim. Que também tem eles são impedidos de ter certos privilégios
até isso é uma preparação para a vida também, Sim, acha? sim. Você não pode se enganar nunca. Nem numa situação de escola, nem numa relação com os pais, nem numa relação de amizade, nem numa relação de amor. A qual é uma relação de engano. Finge que deu tudo certo. Você precisa de um artifício que, pra mim, tem a ver com caráter. É até que você falou que é o estudar realmente. Que a cola simplesmente vai ser algo que vai... Nossa, prova. Eu vou só pegar uma cola, acabar a prova, pronto, acabei. Sim. E se você for fazer o concurso, seja qualquer que seja, você vai pra cadeia. Exatamente. Sim. Quais suas experiências para prova? Digamos assim, resultados. Resultados das provas. Em relação ao quê? A vida de vocês? Não, resultado das provas, normal mesmo. Qual a sua expectativa dos resultados das provas? De quando elas acontecem aqui? Sim, Como exatamente. eu fico, então. Simulado. Simulado eu fico extremamente preocupada e gosto de analisar tudo friamente, assim. Porque chegou próximo da questão, não, do acerto, não chegou, porque foi, quem foi. O simulado ele mexe muito comigo porque eu acho que ele tira vocês da zona de conforto e deixa vocês incomodados emocionalmente. Vocês ficam derrubadas emocionalmente. Não tem muito a ver com a parte acadêmica, tem a ver com a parte emocional. Então eu fico analisando tudo isso, toda essa parte emocional para chegar na acadêmica e falar assim, não, aqui a gente precisa ajustar, porque erraram mais as questões que estão aí nos concursos. Então, assim, eu sempre tenho expectativas muito altas, eu sempre acho que não, vai dar tudo certo, porque foi a matéria e tal, e vejo que é muito mais uma questão emocional que derruba do que propriamente a acadêmica. Quando vocês veem a palavra simulado, vocês já começam a se desesperar. Exatamente. E aí eu não sei também se tem a ver com a questão da organização para o simulado, que é diferente, se é o número de questões, se é porque não estuda mesmo. Então, assim, já tem alguns anos que eu venho estudando bastante para entender essa sistemática de prova. Eu sempre falo isso, a prova ela não comprova, mas ela é um artifício de medida que tem na escola. Ela vai mensurar, não tem jeito, ela existe. Mas são expectativas sempre muito altas, como para um filho, e às vezes me decepciono, às vezes me surpreendo, enfim, é o que tem. Eu sempre tento mover de forma que vocês se saiam bem. Peço aos professores sempre que deem muita atenção e que fiquem no pé de vocês, que vocês detestam, mas é preciso e necessário. Exato. Assim, por mais que a prova seja uma parte da medida da escola em si, até de meios oficiais, ela sofre alteração de acordo com os ânimos, Sim. acontecimentos internos, externos. Sim. É por isso que ela não pode ser só ela pode comprovar nada, né? Exatamente. E a senhora falou até agora que antes que o Eric chamava de seus filhinhos. Meus filhinhos. Por que ele acha isso ruim? É pelo fato da senhora ver a parte emocional com muita... Sim, é por isso. Muita ênfase. Eu acho que talvez porque a grande maioria das pessoas sempre viram diretor de escola, coordenador de escola como vilão e não como um apoiador, né? A gente tinha isso na nossa infância, na nossa adolescência. Então enxerga a autoridade com autoritarismo, que são coisas diferentes. A minha condução é pelo amor, é pela conversa primeiro. Eu não vejo no aluno somente número, eu vejo potência, para mim é potencial. Você é melhor em quê? Você é melhor em quê? Então esse olhar todo, assim, ele fala, são seus filhinhos, é uma mãezona. Os professores também muitas vezes pensam isso. Mas quando eu preciso ser firme e necessária, eu também não tenho pena nem dó. Porque eu tenho profissionalismo. Eu vou por todo um caminho. Se eu percebo que não está me devolvendo nada do que eu tenha feito, do que eu esteja pensando para aquela pessoa, eu também vou deletar da minha vida isso em qualquer âmbito. Social, profissional, familiar, qualquer coisa. Exatamente. Risco da vida. Morre para mim. Qual é a melhor parte de exercer a profissão? Isso aqui, conviver com vocês, é a melhor parte, meus pequenininhos, receber amor. É muito mais que só trabalhar. Minha festa de aniversário, eu não consigo nem esquecer dela até hoje. Realmente. O que você sentiu quando chegou lá Eu senti naquela uma sala? emoção maravilhosa, aquela assim de todo mundo. Sensação de gratidão? Uma sensação de acolhimento, de alegria, de estar com quem eu gosto, fazendo o que eu gosto, na escola que eu amo, os alunos que eu amo.
E assim minha manhã foi incrível, meu dia foi incrível. Exato. Fiquei muito grata, muito feliz. Dava pra ver que eu nada. estava muito feliz. Verdade. Exatamente, sim, verdade. Dá pra Dá pra ver. ver. Quando olho os vídeos, aí minha mãe viu, né, que o Iago é meu primo, né? É filho da minha prima, então ele mostrou pra minha mãe, ela tava muito feliz. Sem dúvida, eu estava, de Sim, verdade. era claro isso, De realmente. verdade, de verdade. Assim, você já sabia que teria uma Porque a gente tinha confraternização, um certo? combinado, né? Mas eu não sou uma pessoa de muitas surpresas, mas acho que por ter vocês ali, a forma com que Isso. estavam, Exatamente isso de que eu ter ia dado questionar. certo, de serem tão queridos pra mim, assim, então assim, acho que eu não poderia ter a melhor manhã. Exatamente. Assim, foi muito bom. Sim. Até teve alguns ressentimentos porque juntaram as turmas e então da última vez deu briga, na última festa do Pi, lembra? Eu lembro. A gente achou que ia ter muita briga dessa vez, mas até que foi tudo normal. Todo então. mundo se juntou. Então, é o que eu falo pra vocês, o universo, ele de fato conspira. Quando há uma energia tão positiva em volta daquilo ali, não pode ter vaidade. Pra alguma coisa dar certo, não pode ter vaidade, que é a vaidade que faz brigar. Quando não tem vaidade, eu quero que ela fique feliz. Ela vai gostar disso aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Não, a gente vai ficar sem aula o dia inteiro. Não, tem isso. Sim. Então tinha tudo para o bem. Não pode ter vaidade. Eu quero fazer. Não, somos nós que fizemos. Nós juntos. Aí se não tem vaidade, dá certo. Só dá errado quando tem vaidade. Foi até que eu Verdade. falei sobre impor alguma coisa. Aquela festa aconteceu muito mesmo por causa de individualismo, né? Pensamento bem individualista a respeito de Do Pi, comida. né? Sim. Do Pi ficou, quem quer aparecer mais com o que trouxe e quem vai comer quantos. Exatamente. Rolaram até boatos que a gente estava mandando o pessoal sair da sala. Segundo ano quer que o primeiro e o terceiro saia pra eles comerem tudo. Sim. É falta de comunicação. Quando as pessoas não se comunicam, dá nisso com a vaidade. Dá nisso. Por que a gente convive tão bem com o animal? Ele não tem vaidade. Ele não nos contraria também. E ele não espera nada. Ele só espera o amor. Ali pra você. Que é só o que você puder oferecer no tempo que você pode. Aí vem o humano e faz essa bagunça toda com vaidade. Música. Sobre música. Então, qual é o seu estilo favorito? Meu estilo favorito é o dia. Seu dia... Então, o dia tá pra quê? Tá pro pagodinho. O dia No dia tá do seu aniversário então- tava bem pra Alcione. Eu amo Alcione. Então, assim, meu estilo é eclético. Consigo escutar um funk de boa. Aí tem lá o Proibidão, que na escola não tá, porque é um ambiente de múltiplas famílias. Mas você gosta? Lá na minha casa, eu gosto. Rebolando até o chão. Até onde der, né? Assim, não é até o chão, até onde der, mas eu gosto. Porque eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho de tudo pra poder opinar. Então, se eu não ouvir, eu não sei. E aí eu posso falar, poxa, poderiam ter exagerado menos nesse Proibidão, né? Enfim, e eu não gosto muito daqueles que deixam a mulher Objetificado, subjugada, né? Eu acho que... Sim, viram um objeto. Assim, tem até o limite pra isso, Sim. mas, querendo ou não, é uma cultura musical em si. Sim. Falando sobre filmes agora. Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é Um Amor para Recordar. Nunca assisti. Sou mais fã de filme de terror. Não gosto de filme de terror, não. Eu amo. Eu gosto de filme de suspense e drama. Nossa. Gente, eu gosto muito de romance, aqueles romances romance. bem, que tudo dá certo no romance final. romance sim. Eu já maratonei todos da Netflix. Bem. Agora eu tô numa vibe de novela turca, série turca. Eu tô numa vibe, porque a Turquia é linda, rica. Nossa, eu tô nessa vibe. Tá na turca. vibe de dorama também? Tô desse jeito. Tô assim. Dorama, E tô ali, põe aqui. Aí ontem, não tá no HBO Max, o Eric compra agora, porque está. Procurando não estava. Fiquei lá, vou assistir no YouTube, espelhado na TV e tal, mas não é a mesma propaganda. coisa, porque vai pulando, né? Vai pulando de. E de o que você episódio. acha sobre leitura? Ler é essencial. Mas não adianta eu olhar para você, Micaela, e dizer assim, Micaela, leia esse livro aqui, ele é ótimo. Você precisa concluir o que gosta de ler. Se você me perguntar, qual livro que você está lendo agora? Nenhum. Eu estou lendo um livro. Mas sobre o que você gosta de... Leio, igual a música, leio sobre tudo. Da HQ até um livro científico lá de qualquer profissão. Mas das qual o meninas. seu gênero favorito para livros? Eu
gosto muito de ver documentários. Eu gosto muito de documentário, que eu gosto de fuxicar a vida dos outros. Então, Quem não? assim, uma situação, eu gosto de entender amarrada a que foi aquela situação. Então o documentário ele traz isso, né? Uma explicação do porquê. Então eu gosto de umas fofoquinhas assim, que tem documentários que sejam autobiografias, eu Gosta gosto. de literatura portuguesa? Não sei Não. se gosto, não sei se poderia falar que gosto, mas leio. Eu gosto de E literatura gosto dos livros britânica. acadêmicos, né? Das coisas que tem a ver com a minha profissão. Não gosto mais, gostava do livro lá que tinha uma literatura, que depois tinha um filme ou vice-versa. Não gosto mais. Porque você não cria uma contempla o expectativa outro, e aí tem uma isso. quebra, né? Sim, Isso, exatamente. não gosto mais. Realmente Mas tem. leio de tudo, Eu gente. costumo ler livros de literatura portuguesa ou ficção científica. Eu já sou completamente o oposto. Eu leio literatura britânica e tem a romance em si, que eu gosto muito Eu gosto de de romance. Drama, e só eu gosto de suspense só em filmes, que eu gosto de ter aquela expectativa da visão em si, do que somente de páginas. Eu gosto de livro também esotérico. Eu gosto de coisas esotéricas também, um pouquinho, de saber um pouquinho. E sobre fofocas? A senhora falou que Eu gosta. sei várias de vocês. Pode falar. Nós sabemos, nós também. A gente fofoca bastante. Gente, quem não, né? Por que a fofoca gera o que gera? Assim, Temos um Instagram, um Twitter, um Facebook, um novo agora que é o quê? Treats. Então, esse aí. Nossa! E tudo já em torno de vida das pessoas. WhatsApp também, né? Que não deixa de ser, né? Sim, E verdade. uma fofoca, assim, da escola em si, que a senhora acha que seja bem, sabe? Não tem nada que não pode contar. Festa de fim de ano. Qual Qual? Dá muita fofoca, né? o projeto? Não, qual É, seria o sim, projeto exatamente. para a festa de fim de ano deste ano? Então, 2023. este ano eu quero muito a festa fantasia pra gente, com a escolha da melhor fantasia, né? Ter realmente aquela coisa toda de escolher a melhor fantasia e tal. Premiar. Já falei com a tia Mônica, ela já concordou. Estamos na expectativa da inauguração do auditório, então tem muita coisa para acontecer sim. no Fundamental 1 e de vocês também. E a nossa festa um DJ legal. Fazer um DJ bem legal pra gente. Não fiz a festa a nossa festa junina aberta, assim, como eu fiz nos outros anos. Eu digo aberta, assim, com mais tempo, trazendo música mais tarde, porque eu ainda tenho o sexto ano um pouco imaturo nessa faixa de tempo, até julho. Agora eles já estão mais preparadinhos para uma festa maior, enfim. Verdade, é porque veio do quinto ano. É uma visão diferente, né? Fundamental 1 para Fundamental 2. Para agrupar todo mundo, precisa ter cautela, para nada dar errado. E agora, falando sobre sentimento, agora tá chegando Setembro Amarelo. Sim, que é um mês que a gente trabalha bastante. Já há alguns anos que a gente vem trazendo toda a profundidade, que não é só de um mês, né? Que é o Setembro Amarelo, mas toda a profundidade do tema, que é o sentimento, a emoção, o autoconhecimento, a ajuda. Todos nós temos nossas feridas. E aí o Setembro Amarelo desse ano, não vou deixar para o segundo ano, vou deixar o segundo ano só protegendo, só auxiliando. Sim. Mas vou trabalhar bastante também. Vou trazer, dessa vez eu quero trazer pessoas. Já tem uma pessoa para a primeira semana de setembro que vai conversar com a gente, pessoas de fora para trazer um outro olhar pra gente. Mas a nossa caixinha de desabafo vai continuar. E nisso vocês vão continuar comigo. Sempre vão ter convidados pra mostrar Sim, abrir a perspectivas diferentes. mente, né? Sim, exatamente. Conversar, entender que não é só no nosso mundo CJFM que acontecem coisas, fora dele também acontece. Sim. Então, assim, tem uma programação bem legal para acontecer aí no mêsinho de setembro. Sim. Viagens. O que você me diz sobre viagens? Quando você trabalha, você precisa ter um objetivo. Para quando você tá no meio do teu dia, no caos, você falar assim, caramba, mas aquele dia em tal lugar, você foi como? Você pagou como? Com esse trabalho que às vezes está no caos. Planejamento. O planejamento, que depende do teu dinheiro, e o teu dinheiro, um trabalho bem feito. E aí eu sempre
né? Foco, eu quero fazer alguma coisa, então eu foco, e viagem é a lavagem da alma, né? Viagem é um respiro, é conhecer novas pessoas, novos lugares, é aprendizado, é memória, é a foto que você não precisa tirar, você não precisa ter a foto física, é só fechar os olhos assim, aí você lembra do lugar. Principalmente lugar de praia, né? Depois que a gente vai, a gente sente uma paz. Eu gosto tanto de praia como de montanha. Eu gosto dessas duas coisas. Mas eu acho que você precisa botar o pezinho lá na água no final do ano, no início do ano. Você precisa. Por isso de viagem e do Enem, eu acho que... Como você lida com isso? Como você diz pra gente? Como lidar com isso? Entre estudar demais, estudar de menos, viajar, ter lazer, tudo isso. Agora é o momento de vocês abrirem mão de muitas coisas. De vocês realmente não irem naquela festa que estava marcada, não assistir aquele filme que você tanto queria naquele dia. Agora é a hora de abrir mão para você colher muitas outras coisas maravilhosas. Então, tem um momento na vida que é preciso abrir mão daquele dia em prol de uma outra coisa que você está objetivando, para que te dê um conforto até emocional, porque o que adianta você falar assim, eu vou àquela festa à noite, mas eu sei que amanhã eu tenho a prova, eu tenho um trabalho que eu não terminei, e aí vem a festa, a culpa e alguém falando no seu ouvido. E às vezes a festa nem foi tão boa assim. Verdade. Não valeu tão a pena Aí vem assim. arrependimento. Porque aí o que tá em torno dela foi tão negativo que transforma aquele momento em péssimo. Então agora é a hora de falar assim, não, eu abro mão disso aqui porque eu tenho um foco, porque eu quero tal coisa. Isso, manter a disciplina e a Micaela tá constância, sem né? óculos, pra ela ler não é mole não. É manter a disciplina e a constância, Conhece meus né? alunos, né? Isso. Já era de encerrar? Uma mensagem pro final. Mensagem. Todos os Viva telespectadores. um dia de cada vez, sempre com muito amor. A vida é única, então ela precisa ser vivida um dia de cada vez. Pense no hoje, faça o hoje, mas faça muito bem feito. Mas um dia de cada vez. É isso. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Espero que você tenha gostado do Eu também podcast. espero que o próximo encontro de podcast seja também bem legal, como está sendo para mim, uma experiência nova na vida, e que seja incrível para vocês também, e que daqui saiam pessoas melhores sempre, assim como eu saio todos os dias do meu trabalho. Muito obrigado. Tá bom? Então, gente, foi esse o nosso podcast. Não esqueça de conferir o nosso Instagram, @criativo.cast no Instagram, obviamente. E espero que vocês nos aguardem nas próximas entrevistas. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.